Um mundo que viaja. Pessoas que se deslocam pelo planeta ou dentro dos seus próprios países com os mais diversos objetivos. Passeio, negócios, competições esportivas. Turismo, esse é o assunto do Eu Fiscalizo de hoje que começa agora. Embarque com a gente nesse tema. Se engana quem pensa que esse vai e vem de gente pelo mundo representa apenas um momento de lazer de cada um ou uma viagem entre tantas outras que fazemos durante a vida. Em termos econômicos, o turismo movimenta mundo afora mais de 7 trilhões e meio de dólares por ano, ou seja, 10% de toda a riqueza gerada no planeta. São mais de 270 milhões de empregos. Uma em cada 11 pessoas no mundo vive do turismo. No Brasil, o turismo movimenta quase R$500 bilhão, o que representa mais de 9,5% do nosso PIB e quase 9% do total de empregos. Nós despertamos para o turismo ainda muito recentemente, né? A Espanha, por exemplo, despertou na década de 60, o Brasil na década de 90. Eu acho também que, normalmente, as nossas autoridades não entendem muito bem essa questão do turismo. Ainda estão muito voltados para o setor industrial. Tanto que quando a gente fala de câmbio, o pessoal sempre fala assim, mas vai melhorar as exportações. Nunca lembro do turismo, do receptivo internacional. Mas os números também mostram que o Brasil explora pouco ou não administra de maneira eficiente essa dinâmica de entra e sai de turistas e dinheiro. O resultado? Brasileiros que gastam muito mais no exterior do que estrangeiros que gastam dinheiro aqui no Brasil. Em 2013, por exemplo, antes da Copa do Mundo no Brasil, os turistas estrangeiros deixaram no país aproximadamente 6,7 bilhões de dólares, enquanto os brasileiros levaram mais de 25 bilhões para o exterior. Apesar de ter sido classificado em um índice de avaliação internacional com 140 países, como o primeiro país do mundo em oferta de recursos e atrativos naturais, o 7º em potencial econômico turístico e o 23º em recursos culturais, o Brasil ficou na posição 51 quanto à competitividade, na posição 60 quanto à infraestrutura turística, na 126 em relação aos preços praticados e na posição 129 em qualidade dos transportes terrestres. Esse descompasso é fruto de uma falta de política pública para o setor, né? E aí a gente está perdendo esse potencial. Nós podemos agora recuperar um pouco com os grandes eventos. Nós já tivemos aí há 2 anos a Copa do Mundo, nós tivemos o Pan-Americano, a Copa do Mundo e agora temos um evento global como a Olimpíada, né? Eu espero que efetivamente haja uma recuperação na nossa capacidade de canalizar turistas de fora com a imagem que o Brasil vai passar desses Jogos Olímpicos. Mas você deve estar se perguntando como pensar em viagens e turismo justo agora, quando o país passa por uma grave crise econômica. Mas é justamente aí que entra uma característica desse setor que os especialistas chamam de contramão da crise. É que enquanto indústria e comércio apresentam índices de encolhimento, o setor turístico só cresce. A gente tem um potencial de ir, como você falou, na contramão da crise, né? Ou seja, tendo no turismo uma alternativa realmente de desenvolvimento e que pode ser sustentável se for planejado. Entre os anos de 2010 e 2013, por exemplo, enquanto os países passavam por uma crise econômica mundial, o turismo internacional apresentava taxas de crescimento e injetava na economia global mais de R$1 trilhão, com a movimentação de mais de 1 bilhão de turistas. No relatório sistêmico do setor, o Fisc-Turismo, o Tribunal de Contas da União avaliou as contas dos recursos enviados ao Ministério entre os anos de 2012 e 2014. De um total de mais de 5 bilhões de reais destinados à área, somente 7% foram alocados para o uso efetivo em programas e projetos. Os potenciais turísticos brasileiros também já foram mapeados. No norte, o ecoturismo e o turismo de aventura na floresta. No nordeste, as águas mornas e o turismo litorâneo.
No Centro-Oeste, cachoeiras e turismo cultural em cidades históricas. No Sudeste, turismo de negócios, de eventos e também cultural. No Sul do país, o turismo gastronômico. Um país como o nosso, o potencial turístico que nós temos, uma indústria extraordinária, limpa como é o turismo, nós não aproveitamos. E não aproveitamos por uma série de razões que estão lá no FISC, colocadas de forma muito claras. Subinfraestrutura, nós não temos condições, né, aeroportuárias, rodoviárias, de integração modal, né, e ferroviárias. Né, nós não temos ainda uma qualificação do nosso pessoal para receber esse turista. No próximo bloco, o que o turista encontra quando desembarca nos aeroportos brasileiros. As privatizações dos últimos anos e os preparativos para os eventos esportivos no país surtiram efeito? A gente te conta já já. Quando falamos em viajar, é quase impossível não lembrar dessa cena. Mas para que cada pouso e cada decolagem aconteça, é necessária toda uma estrutura complexa de logística. Mas a gente tem hoje uma infraestrutura aeroportuária bastante razoável, né? Ela não é totalmente um empecilho para o desenvolvimento do turismo, quando você avaliar que alguns países que nem têm a infraestrutura que nós temos recebem mais turistas que nós. Depois de décadas de um cenário de sobrecarga e de estruturas obsoletas, dos 66 aeroportos internacionais do país, 6 foram concedidos à iniciativa privada a partir de 2011. Em Natal, Brasília, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Outros 4 aeroportos serão concedidos e já receberam o aval do TCU: Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis. Hoje temos 6 aeroportos concedidos. Em todos eles houve, nos editais de licitação, a imposição de obrigações de novos investimentos em expansão de terminal, em melhorias nas pistas de pouso e decolagem. Então, de forma geral, pode-se dizer que essas concessões de aeroportos têm possibilitado trazer ao Brasil novos investimentos, novas metodologias de operação aeroportuária que têm beneficiado a população e o usuário do aeroporto. Aqui em Brasília, a concessionária assumiu a administração do aeroporto em 2012 e mudou a cara do terminal. Foram 2 anos de obras em meio à operação normal do aeroporto. Sacrifício que deu resultados. A capacidade do terminal aumentou em 45% e o aeroporto JK subiu da 4ª posição para o 2º aeroporto mais movimentado do país. São mais de 20 milhões de passageiros por ano e uma média de quase 1 voo por minuto. Mas e como fica a vida do turista do aeroporto para fora? Os especialistas em turismo dizem que ter uma estrutura aeroportuária é importante. Mas e se as cidades não acompanharem essas mudanças todas? Sinalização turística costuma ser um problema tão grave quanto a segurança pública para o turista estrangeiro. Eles reclamam tanto quanto da questão da segurança. Para a gente aqui, nós apostaríamos sempre na segurança, né? Reclamação maior, segurança. Mas não, a sinalização é um problema. Aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, o motorista que chega encontra um CAT, um centro de atendimento ao turista, passa por uma obra ainda no aeroporto e aqui na rua tem a opção dos táxis ou de 2 linhas de ônibus. Uma linha de ônibus convencional, do transporte urbano da cidade mesmo, e a outra linha de ônibus expresso, aquele ônibus que está parado ali, e a gente vai ver se o serviço de fato está sendo bem prestado, se o turista que chega aqui, turista brasileiro, turista estrangeiro, ele consegue de fato alcançar o centro da cidade, o setor de hotéis, com os ônibus que são colocados à disposição. A gente vai fazer o teste e vamos ver como é que é prestado esse serviço. 15 minutos depois, no setor hoteleiro norte, o que o turista encontra no centro da capital do país são calçadas sem pavimento, ruas sem sinalização e um centro de atendimento ao turista desativado há pelo menos 2 anos. Apenas o investimento na infraestrutura aeroportuária não é suficiente
para que se eliminem os gargalos. Estamos em Alto Paraíso de Goiás e aqui é a seguinte situação. Na região, mais de 170 cachoeiras catalogadas como atrativos turísticos. Na cidade, mais de 5.000 leitos em hotéis e pousadas. Porém, um turismo ainda pouco explorado. Um dos motivos? Estamos nele, o aeródromo, o aeroporto da cidade. Foi reformado em 2010 ao custo de R$1.400.000. Mas por aqui a situação é essa. Até então, nenhum voo comercial pousou ou decolou dessa pista. Nosso aeródromo, que já foi objeto aí de uma intervenção do governo do estado, mas precisa ainda de ser concluído o seu balizamento noturno, precisa ainda de ter um corpo de bombeiros aqui para permitir que sejam homologados, então, para voos comerciais. A gente não tem dúvida que vai ser um diferencial para Alto Paraíso quando nós tivermos a possibilidade, então, de voos regionais estarem passando por aqui 1 ou 2 vezes por semana. E não tenho dúvida que logo, logo vai começar a ter voos charters para trazer a gente especificamente para aqui, né? Exemplos de aeroportos que chegam a ser quase que um atrativo turístico vêm do mundo todo. Emirados Árabes, Singapura, Atlanta nos Estados Unidos. Modelos de mega estruturas aeroportuárias que mais parecem um shopping center e que passam a ser tendência mundo afora. No Brasil, é o aeroporto de Brasília que se prepara para dar esse passo. A ausência de investimento no aeroporto acaba gerando um gargalo no acesso do turista até o seu destino final. Então, um aeroporto que recebe investimentos, ele possibilita um maior movimento de passageiros no terminal, ele possibilita uma maior quantidade de operações de pouso e decolagens. Então, o crescimento do turismo, ele precisa ser acompanhado do crescimento no investimento de infraestrutura aeroportuária, sob risco de acabar o aeroporto limitando o acesso dos turistas que querem chegar ao seu destino. No próximo bloco, a natureza como atrativo turístico e o potencial do Brasil para ser o maior polo mundial de turismo ecológico. O que os nossos parques nacionais têm a ver com isso? A gente te conta já já. A matéria-prima para o desenvolvimento do turismo ecológico são os cenários cinematográficos e a exuberância da natureza. E isso o Brasil tem de sobra. E não somos só nós que achamos isso não. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, somos o país com o maior número de recursos naturais que podem servir de atrativos turísticos. Mas e essa abundância toda, será que é bem aproveitada no Brasil? A primeira coisa, a gente precisa conhecer o que tem, né? O Brasil hoje, se você for pesquisar no Ministério do Turismo, a gente não tem um inventário completo da oferta turística brasileira, né? Nem dos grandes destinos, tá? Então, isso é lamentável. Agora, o ecoturismo, sem dúvida nenhuma, é um potencial enorme, né? Porque quem não quer conhecer a Amazônia, né? Quem não quer conhecer as Cataratas do Iguaçu? Quem não quer conhecer o Pantanal, por exemplo? Mesmo não sendo tratados como prioridade, estimativas apontam que o turismo de aventura e o ecoturismo crescem a uma taxa de 100% ao ano no Brasil, fontes de recursos limpas e transformadoras. Na região do Pantanal, por exemplo, o turismo ecológico passou a ser mais lucrativo que a pecuária, ajudando a preservar a mata que antes era derrubada para a abertura de pasto. Em todo o litoral brasileiro se multiplicaram os casos de pescadores que passaram a ser donos de pequenas pousadas e hospedarias. Na região de Floresta, caçadores hoje são guias e professores de educação ambiental. De volta aqui à Chapada dos Veadeiros, mais um exemplo transformador do turismo. Aqui em toda essa região, há cerca de 50 anos, caçadores vieram em busca da carne e do couro do veado campeiro. 50 anos depois, garimpeiros, milhares de garimpeiros vieram em busca do cristal aqui dessa região. Hoje, toda essa área foi transformada em parque nacional e cerca de 4 municípios vivem basicamente do turismo. É exatamente o equilíbrio que nós perseguimos entre a exploração das nossas belíssimas reservas naturais,
com a sustentabilidade do nosso ecossistema. Nós temos biomas no país espalhados da Amazônia aos Pampas, passando pela Caatinga do nosso Nordeste. Uma das linhas de exploração do turismo é a visitação em unidades de conservação. Atualmente, o Brasil conta com pelo menos 73 parques nacionais que protegem 17% do nosso território em áreas litorâneas, amazônicas, do Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. Segundo os especialistas, um imenso potencial, ainda pouco explorado. O Brasil realmente ainda explora pouco o seu potencial de ecoturismo e de atividades na natureza, seja tanto dentro como fora de áreas protegidas, né? Mas nos últimos anos nós verificamos um maior interesse da população brasileira pelas atividades ao ar livre, né? E um aumento real, embora ainda tímido, na visitação de alguns dos parques. Um dos grandes problemas que foi detectado, né, nessa auditoria foi a falta de articulação entre os órgãos envolvidos no manejo, né, na fiscalização, no manejo, na administração desses parques. A parceria com a iniciativa privada pode ser uma solução para os problemas de gestão e exploração consciente dos parques nacionais. Atualmente, esse modelo de negócio já é aplicado na Floresta da Tijuca, no Rio, nas Cataratas do Iguaçu e em Fernando de Noronha, lugares onde ano após ano são atingidas metas significativas no número de visitantes e melhorias na infraestrutura, com o menor impacto possível ao meio ambiente. Recentemente, o TCU concluiu uma auditoria operacional que identificou ações governamentais em ecoturismo na região norte do país. A conclusão foi de que faltam políticas públicas direcionadas especificamente para o ecoturismo na região norte e de que falta continuidade nas ações dos estados e da União, além da deficiência nas áreas de transporte, comunicações, serviços médicos hospitalares e de busca e salvamento. A proposta nossa de fazermos uma auditoria no ecoturismo é para mostrar os gargalos, as falhas, por exemplo, em relação à necessidade de estruturar melhor a questão de assistência médica, dar segurança para o turista que puder fazer o ecoturismo. E para isso precisa também melhorar o treinamento das pessoas que trabalham com o turismo, profissionalizar mais e usar isso como uma ferramenta importante para atrair turistas de todo o mundo. Então o Brasil tem que profissionalizar e estruturar melhor o ecoturismo como um todo, porque tem um grande potencial de desenvolvimento. Alguns países já adotam um sistema de concessões há décadas, como a África do Sul, onde a maioria dos parques nacionais está sob a administração de empresas privadas, que transformaram os safaris de observação, por exemplo, em uma atração turística extremamente lucrativa. A Costa Rica implementou um sistema misto de manejo, em que parte das unidades fica com o governo e a outra parte é concedida. O resultado é o ótimo desempenho turístico do país, que hoje já estrutura a economia basicamente na chegada de estrangeiros. Dos 94 parques nacionais existentes no Brasil, apenas 5 são objeto de concessão atualmente. São Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional de Brasília e o Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. E desses aí, que nós podemos considerar que são lucrativas as concessões e que deram realmente certo, são 2 exemplos. Foz do Iguaçu e Tijuca, no Rio de Janeiro, que eles realmente se autossustentam com essas concessões. E nós temos no Brasil inúmeros outros parques, né, que são muito conhecidos da população e que poderiam ser objeto de concessão de maneira a garantir a sua sustentabilidade em termos de visitação pública e também em termos socioambientais. As concessões, elas são aquele instrumento mais complexo, com uma duração maior, né? Geralmente são contratos de 15, 20 anos, e por isso eles são realmente muito mais cuidadosos e detalhados do ponto de vista das obrigações do concessionário e do CMBio, e eles passam por um processo de concorrência pública.
Voltando à nossa realidade, estamos em São Jorge, um vilarejo com cerca de 1.000 habitantes, às portas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Dentro do parque, os turistas podem visitar cachoeiras incríveis, tudo de graça, mas com valor inestimável para a economia local. No próximo bloco, o legado da Copa e o legado das Olimpíadas. O que de fato vai ficar de melhoria para os brasileiros e para os turistas estrangeiros que visitam o Brasil? A gente conta já já. Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Pelo menos 3 grandes eventos esportivos sediados no Brasil e que consumiram mais de 70 bilhões de reais em investimentos. Mas de todo esse mar de obras bilionárias que invadiu o país, o que no final das contas podemos considerar legado e o que pode ser classificado como falta de planejamento e mau uso de dinheiro público? O evento não tem importância em si, a importância dele é fazer com que o país mude de patamar, que chegue aos 9 milhões de turistas estrangeiros que o PNT, o Plano Nacional do Turismo, de 2003, previa. E nós estamos em 6 ainda. Nesse momento, o turismo e o esporte e o legado desses grandes eventos será de fundamental importância para o Brasil priorizar, né, a inclusão social através do esporte e a valorização e a qualificação profissional, gerando emprego através do turismo. Uma das grandes críticas de quem estuda os movimentos turísticos pelo mundo é de que o Brasil confiou demais no fluxo espontâneo de turistas aqui para o país, principalmente em anos de eventos esportivos, e não se preparou como deveria fora das arenas, principalmente na locomoção nas cidades. O resultado é que em 2014, ano de Copa do Mundo aqui no Brasil, não houve um incremento econômico no número de chegadas de turistas estrangeiros. Em 2015, queda de 2% no número de desembarques por aqui. Potencial para alavancar os números e para que de fato o turismo passe a fazer parte da base da economia do país é o que não falta. Iniciativa elogiada pelo TCU foi a criação do Mapa do Turismo Brasileiro, que mostra macro e micro-regiões do país com os devidos potenciais e classificação de desenvolvimento turístico. Nós temos um turismo de praia, que é o primeiro, digamos assim, que é o turismo de chegada. Nós temos um turismo do interior, que é o turismo do nosso belo potencial, né, do interior desse país, riquíssimo culturalmente. Nós temos um turismo de eventos, né, com festas, né, que traduzem a nossa cultura, a nossa religiosidade. Né. Nós temos um turismo empresarial. Né. Então, é necessário criar uma cadeia, né, de valorização do turismo, aproveitando todas essas nossas potencialidades. E é preciso, efetivamente, ter orçamento para isso e saber usar o orçamento para fortalecer o turismo. Exemplos do que é possível vêm de países vizinhos. Da Argentina, que conseguiu divulgar a cultura de sua capital, a produção vinícola e as belas paisagens do país, chegam ótimos índices de atrativos turísticos para estrangeiros e números promissores a cada ano. A Colômbia, depois de um trabalho árduo de mudança de imagem, conseguiu acabar com o estigma da falta de segurança e também viu o número de turistas aumentar ano a ano. No Peru, a coordenação de políticas conjuntas entre órgãos do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, da iniciativa privada e das operadoras colocaram o turismo gastronômico e de aventura como um dos pilares da economia do país. O turismo, a gente pode compará-lo a um iceberg. Existe toda uma economia por baixo que não é vista, não é percebida pelo turista, não é percebida pelas pessoas em geral, não é percebida pelas autoridades, e é até difícil às vezes de quantificar. Você pode ter no turismo, sim, uma fonte de renda, de distribuição de renda, de emprego, né, bastante significativa. Né? Estima-se que o turismo, de cada 10 empregos, ele possa gerar 7.
né? Tal a potencialidade que o turismo tem. Historicamente, a gente tem realmente já teve uma dificuldade em o lado ambiental entender o empresariado e o empresariado entender o lado ambiental, né? As restrições e o cuidado que os parques precisam ter, né? Para garantir a conservação. É essencial essa ligação entre os parques nacionais que trabalham pela preservação ambiental e a exploração do potencial turístico de maneira sustentada. O turismo tem que ser encarado pelo Estado como uma prioridade, num país como o nosso. Século XXI, era das informações. Hoje a tecnologia desempenha papel central na vida do cidadão e no funcionamento das instituições. Produção, coleta e análise de dados são cada vez mais importantes para a gestão de entidades e controle das políticas públicas. Serviços digitais, governo eletrônico, dados abertos, transparência, controle social. Como o TCU utiliza a tecnologia da informação para obter melhores resultados nas fiscalizações? Esse é o tema do próximo Eu Fiscalizo. Até lá!